Continuando a nossa aula, então você tem essa intensa realidade da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi quando as pessoas passaram a apenas vender para a sua comunidade, um comércio mais local, e passaram a vender e fazer esse comércio para outros lugares, outras comunidades, outros países, tá? Então você tem isso principalmente na Europa. E aí, o que acontece? Quando isso começa a se intensificar, o europeu pensa o seguinte: bom, eu estou vendo que isso está dando lucro, porque antes, lá na Idade Média, eu fazia 5 pares de sapato por semana, um por dia. E aí lucrava um valor X para sobreviver. Agora, com a minha indústria, eu consigo fazer 1000 pares de sapato por dia. Consigo lucrar muito mais do que eu lucrava antes. Então, eles começam a pensar isso. Então, as indústrias começam a crescer. As pessoas saem do campo para trabalhar na cidade. Então, eles começam a ter muita mão de obra barata. E essas pessoas passam a ter uma nova realidade. Então, você começa a ter grandes centros urbanos. Começa a ter grandes cidades com grandes comércios, com essas indústrias. Lembrando que não é um lugar muito limpo, muito higiênico. É um lugar que você tem indústrias, você tem um local específico para a economia poder rodar. E ponto. A gente sabe que tudo que está iniciando ainda precisa de alguns ajustes. E a Revolução Industrial não foi diferente, tá? Então, eles vão ajustando e adaptando isso ao longo da Revolução Industrial. Então, o texto diz o seguinte: a intensa urbanização atual está ligada ao surgimento da industrialização. Então, quando você tem uma realidade onde a urbanização ela é muito intensa, muito extrema, tem muita urbanização, isso vem graças à Revolução Industrial, tá? O ser urbano, viu? Não é nem o ser humano, é o ser urbano, o ser que vive na urbanização, surge com as mudanças na organização da economia e da sociedade, advindas do aparecimento das indústrias nas cidades e transformaram a relação do tempo e espaço com seus habitantes. Então, você tem uma relação agora profissional, onde esse trabalhador vai trabalhar em média de 18 horas por dia, não vai ter direitos trabalhistas, vai ganhar pouco e vai trabalhar muito, tá? Então, você tem pessoas muito doentes, pessoas desnutridas, você tem pessoas que não conseguem trabalhar muito bem porque as condições de vida e de trabalho são muito intensas. Então, você tem uma rotatividade muito grande de trabalhadores, tá? Com a urbanização associada ao processo industrial nas cidades, ocorrem novas relações de trabalho, com novos vínculos entre patrão e trabalhador. A moradia, o vestuário e mesmo a alimentação deixam de ser obrigatórios dos senhores feudais. Não sei se vocês lembram, mas lá na Idade Média, os senhores feudais, eles eram obrigados a dar alimentação e segurança para os seus plebeus. E em troca disso, os plebeus iriam oferecer trabalho, mão de obra, iriam oferecer um solo mais fértil. Então, era uma relação de troca, uma relação simbiótica. Agora, com a industrialização, você tem apenas o pagamento. Então, você trabalha para mim e eu pago para você o salário. É isso. Você não vai ter aquela relação de troca, aquela relação de segurança. É uma relação agora meramente profissional, tá? A urbanização foi tão intensa na Inglaterra. Por quê? Porque foi na Inglaterra, que é um país da Europa, que iniciou a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, ela é a mãe da Revolução Industrial, tá? Foi ela quem começou. A urbanização foi tão intensa na Inglaterra que em 1861 o país possuía mais de 50% de sua população urbana. Pensa comigo, gente, vamos lá. Na Idade Média, você tem a população morando 100% na parte rural, tá? Na Idade Moderna, com a urbanização e com a industrialização, as pessoas saem do campo e vão para a cidade, né? O texto diz o seguinte, que em 1861, 50% da população da Inglaterra inteira já morava na cidade. Isso é muito rápido. Pensa comigo, será que essa cidade vai ter estrutura para aguentar toda essa população? Será que essa cidade vai ter casa suficiente, água suficiente, esgoto suficiente, alimentação suficiente para suportar essa população tão grande? Porque pensa comigo, se você mora na zona rural, você tem uns espaços maiores, né?
Se você mora na zona urbana, não. Na zona urbana é uma casa do lado da outra, é uma coisa mais empilhada. Então você tem que perceber essa questão justamente para saber se a urbanização conseguiu acompanhar o crescimento, se o crescimento dessa cidade conseguiu acompanhar as necessidades das pessoas. Porque se você tem um aumento populacional muito grande, será que essas pessoas estão conseguindo se alimentar, morar de maneira digna e receber um bom salário? Nós sabemos que não, tá? Então, a partir dessa época, o processo de industrialização / urbanização desenvolveu-se em outros países. Então, você tem, já que a Inglaterra passou a ser um lugar de referência para a urbanização, porque 50% da população morava já nessas zonas urbanas, outros países da Inglaterra começam a pegar esse exemplo. Eu penso assim, poxa, na Inglaterra está dando certo, será que no nosso país também pode dar certo? Então vamos pegar esse exemplo do nosso país? Será que a gente pode pegar essa urbanização e colocar empresas no nosso país, indústrias no nosso país e tornar o nosso país mais urbano? Porque com isso a Inglaterra está lucrando muito. Tanto que a Inglaterra passa a ser uma potência econômica, porque ela dispara na frente em relação à industrialização, tá? Então, os países da Europa como França, Bélgica, os Estados Unidos lá na América e o Japão começam a investir nessa questão de industrialização, tá? Vamos continuá-lo no próximo vídeo.